Paranapiacaba é um vilarejo pertencente ao município de Santo André, no estado de São Paulo. A sua origem vem da época em que os ingleses estavam construindo a ferrovia que ligava São Paulo ao litoral através da Serra do Mar. A Vila Paranapiacaba possui em suas construções muitas características da arquitetura inglesa da época, o que transmite nos dias atuais um certo ar nostálgico, bem como sombrio, principalmente quando a densa neblina que atua sobre a região se faz presente, reduzindo certas vezes a visibilidade, em muitos locais, a menos de 2 metros. Neste local interessante, o qual possui muitas histórias diversas, tanto sobre a construção da ferrovia, como também sobre a criação da própria vila, existem vários relatos sobre fatos estranhos e assustadores, sendo que quando são comentados, assustam tanto os moradores do local, como também os visitantes que ali frequentam. Bem, talvez para muitos, este relato que eu vou contar não seja muito assustador, mas garanto que para as pessoas que o presenciaram, foi algo realmente aterrador. Certa noite, estávamos eu, a minha esposa, a minha filha, juntamente com amigos que normalmente fazem trilhas de moto comigo e suas respectivas famílias, em um pequeno restaurante chamado Casa da Sopa, no município de Ribeirão Pires, no estado de São Paulo. Era um final de semana do mês de julho e aproveitamos o friozinho da noite para degustar pratos quentes da casa. Pois bem, lá pelas meia-noite, decidimos ir embora. E como uma pessoa do grupo mora próximo ao estabelecimento que estávamos, ele sugeriu que passássemos em sua casa para tomar um último drink antes de irmos embora definitivamente. Todos aceitamos e fomos até lá, e ficamos conversando um pouco. No momento da saída, um dos amigos teve a ideia de todos nós irmos até um pequeno bar chamado Simplão. Bem, todos concordamos. Então deixamos as crianças na casa dele com a sua sobrinha e em 2 carros fomos para a vila de Paranapiacaba. E neste momento já era 1h30 da madrugada. Saímos do município de Mauá e fomos para Paranapiacaba por baixo, através de uma estrada de terra, a única que dá acesso à vila para veículos, o que não teve problemas até chegar ao nosso destino, o bar de Simplão. E lá pelas 4 horas da madrugada, resolvemos ir embora. Retornamos então pela mesma estrada de terra, mas em uma velocidade mais baixa, devido à neblina que havia baixado na região, reduzindo a visibilidade para apenas uns 15 metros. E durante a pequena viagem, mais ou menos na metade da estrada de terra, avistamos uma pessoa alta, negra e vestida com um tipo de terno branco e com um chapéu estranho, o qual ia no mesmo sentido dos carros, posicionando-se bem no meio da estrada. Quando nos aproximamos, eu tive que desviar, pois ele nem ligou para a aproximação do carro. E quando passamos perto, eu e a minha esposa nem ligamos muito, principalmente eu, que tinha que prestar atenção na estrada devido à densa neblina. E nisso, eu ouvi a minha amiga Fábia, que estava no banco de trás do carro, gritar em pânico. Ela disse: "Vocês viram?" Eu perguntei o quê? E ela respondeu: "A assombração." Eu falei então: "Tá louca, mulher? É um andarilho." Mas ela dizia que o rosto dele era horrível e que de forma alguma aquilo era uma pessoa. Bem, eu deixei pra lá e prossegui pela estradinha, só que um tanto preocupado pelo comportamento dela. Então paramos assim que atravessamos a linha de trem, já na estrada de asfalto que liga a vila de Paranapiacaba ao município de Rio Grande da Serra, para aguardar
os nossos amigos que vinham no outro carro. E logo que parei, o nosso amigo Richard e o Moacir chegaram no carro de trás desesperados e disseram quase em prantos: "Vocês viram?" Novamente, eu perguntei o quê? E ele falou: "Assombração na estrada lá atrás." Era um homem de branco que atravessou na frente do carro e ele não aparentava se importar com o veículo. E quando o Richard desviou dele, o homem olhou fixamente para nós e então entramos em pânico, pois parecia que o homem não tinha pescoço e girava a cabeça tipo uns 360 graus. Então, novamente entra a Fábia na história para completar os fatos. Todos queriam ir embora dali urgente. Bem, em outra visita na vila de Paranapiacaba, dessa vez e dia, contamos esse relato a alguns moradores e eles disseram que várias outras pessoas já avistaram aquele andarilho, no mesmo trecho da estrada que nós. Eu, pessoalmente, não vi o rosto do andarilho e nem me lembro dos detalhes, mas pelo terror que os nossos amigos passaram e pelos detalhes que nos contaram, eu não quero passar sozinho por aquele trecho à noite e também espero não encontrar aquela aparição pelo meu caminho novamente. Nas noites frias de inverno, quando estou em algum lugar com neblina, eu fico imaginando o que ou quem seria aquele andarilho misterioso que cruzou o nosso caminho. Boa noite. Este relato não aconteceu comigo, mas com um amigo meu de confiança, e da forma como ele contou o fato, eu acredito em sua veracidade. Há algum tempo, um grande amigo meu, no qual eu confio muito e não mente, sendo uma pessoa muito séria, ele me contou que foi a um rancho, o qual fica à beira do Rio Grande, em Miguelópolis, São Paulo, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, para podar o mato que estava alto, pois ele iria dar uma festa no local e gostaria de deixar tudo preparado. E para aquele local foram ele e mais 2 amigos. Eles planejaram ir de manhã e voltar logo depois do almoço. Mas, inesperadamente, uma forte chuva caiu. E isso foi no sábado, no dia 28 de junho de 2009. O que os impossibilitou de saírem porque o carro ficou atolado. E como não era um veículo 4x4, eles ficaram sem opção. A casa naquele local era muito boa, com camas, televisor na sala, antena parabólica e fogão a gás. Mas como não havia comida para toda a noite, eles decidiram ir até uma cidadezinha próxima, Miguelópolis, para comprar alguma coisa para fazer um churrasco. E para poder se deslocar até a cidade, eles desceram um rio de barco em um trecho de uns 500 metros no máximo, onde de lá até a cidade seria mais fácil chegar a pé. Eles foram de barco com um motor de popa, e já no retorno por volta das 22h30, depois de ficarem na cidade esperando a última pancada de chuva passar, eles voltaram para as margens do rio onde o barco encontrava-se. Subiram na canoa e ligaram o motor. Mas para terminar a maré de azar, a gasolina estava por um fio de acabar. Então, como era perto, eles só pegaram o impulso e foram guiando o barco com os remos. Estava muito frio naquele sábado, então todos queriam remar um pouco para se esquentarem. E quando foram trocar os remos, um dos amigos o tirou da água para entregar para os 2 que estavam na traseira da canoa. E foi quando eles ouviram um barulho na água, como se alguém estivesse nadando.
Então logo imaginaram quem seria o louco para entrar na água com aquele frio. Então só poderia ser um animal, sendo que talvez uma capivara, que é um animal muito comum na região. Estavam tranquilos, pois o som era bem natural, e como a região tem muitos pescadores, podia ser até mesmo algum que se aventurou a entrar na água fria para arrumar as redes. Porém, essa tranquilidade logo passou. Já avistando as luzes do rancho de onde saíram, quase chegando, o som na água começou a se misturar com o de uma pessoa, respirando, ofegante, com ar de desespero. E por um instante, eles até acharam que poderia ser o barulho de peixes presos na rede, mas o som forte de respiração só aumentava a impressão de que não era algo tão natural assim. Gritavam e balançavam as lanternas para verem se era alguém se afogando. Colocaram os remos na água, para o caso de ser alguém em apuros, pudesse agarrar o remo para se salvar. A cada segundo, o som era mais próximo e mais forte. E logo o desespero começou a tomar conta dos três dentro da canoa, pois embora o som fosse forte, a água estava muito calma. Então, sem esperar, saindo na neblina que cobria a margem, eles viram a figura fantasmagórica de uma pessoa. E era um homem, totalmente branco como uma folha de papel. Mas o pior ainda estava por vir, pois quando a neblina que envolvia aquele ser se dissipou, eles perceberam que era algo sem palavras. O homem estava sobre a água, e para deixar do pior, podia-se ver nitidamente que ele flutuava sobre a água, mas sem as pernas. Apenas o seu tronco e os seus braços que eram visíveis. E pela distância, em relação à água, viram que o homem não tinha pernas. E para dar o toque final, aquele ser estava de olhos fechados, com a cabeça caída para o lado. E quando abriu os olhos, naquele momento, todos gritaram e rezaram, pois os olhos do homem eram brancos, assim como seu corpo. Um deles até vomitou dentro da canoa, pois não tinha coragem de pôr a cabeça para fora. Aquele espectro os olhou por alguns segundos e simplesmente sumiu, desaparecendo atrás da neblina que o envolveu. Os três, tomados pelo total desespero, começaram a remar como podiam, menos com as mãos, pois naquele momento a água era o último lugar que queriam contato. Com muito custo, alcançaram a margem. Tiraram forças de onde não tinham para conseguir desatolar o carro e saírem de lá às pressas. O meu amigo garantiu que depois deste fato não vai mais ter festa em seu rancho. E se encontrar um preço razoável, ele vai trocar um rancho por uma casa na cidade. Boa noite.